é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? E ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por esta noite, pela Tua misericórdia, que a Tua palavra, Pai, penetre o coração de cada um de nós, nos transforme, que nós possamos sair daqui hoje diferente de como nós entramos. Amém? Vamos dar seguimento aqui. Eu tenho pregado aqui ao longo de todos os domingos aqui recentemente, com base no Salmo 73. E o salmista, ele estava passando um momento de crise, ele duvidou de Deus, da bondade de Deus. E ele diz: por quê? Olha, eu invejei a prosperidade dos ímpios. Me parece que os ímpios, eles são pessoas que não temem a Deus, vivem de maneira totalmente desregrada, longe do Senhor, e parece que nada acontece com eles. Essa era a percepção errada que ele teve. E ele fala: olha, parece que quanto mais eu busco a Deus, mais afligido eu sou. Então, não adianta, não compensa ser fiel. Mas aí no final do texto, no versículo 17 em diante, ele diz: olha, quando eu entrei no templo, eu voltei a pensar, e eu percebi que aquelas pessoas, na realidade, o fim delas é catastrófico. O fim delas é muito terrível. E aí ele começa a citar e começa a voltar a si, e ele começa então a dizer que Deus é a riqueza dele, e por aí vai. Então, um dos pontos centrais aqui desse texto realmente tem a ver com a inveja. A inveja levou ele a duvidar de Deus. No versículo 21 diz o texto que ele estava com o coração amargo. Então a inveja levou aquele rapaz, aquele homem, a ter um coração amargurado, angustiado, ansioso, deprimido. Nós nos encontramos muitas vezes assim nas nossas vidas, infelizes, desanimados, devido a esse fato, que muitas vezes nós nos encontramos com inveja das pessoas, e por isso nós estamos em circunstâncias muito negativas, e o problema é que muitas vezes nós nem percebemos isso, nem percebemos que isso está acontecendo, nem percebemos. Muitos e muitos pecados são fáceis de perceber. Se você está irado com alguém, se você cometeu um adultério, é óbvio que você sabe disso. O problema desses pecados interiores é que muitas vezes nós estamos cometendo e nem percebemos. E por isso muitas vezes nos encontramos numa situação muito ruim. Aqui não diz quanto tempo ele permaneceu nessa crise de inveja, angustiado com a inveja daquelas pessoas. Não diz o texto. Mas, e eu realmente não tenho como precisar isso, mas ele pode ter permanecido por muito tempo. Muitas pessoas vivem há décadas assim. Há décadas dessa maneira. São pessoas frustradas, são pessoas infelizes, porque elas têm inveja de todo mundo. Elas sempre acham que os outros possuem muito mais do que merecem e que elas possuem menos do que merecem. Isso pode acontecer comigo e com você, e isso pode acontecer durante um bom tempo, como aconteceu com o salmista. A inveja te distancia de Deus, te distancia das pessoas e te torna uma pessoa mais infeliz. Portanto, deixa eu dar alguns princípios aqui da inveja. Primeiro, que a inveja é a raiz de muitos males, não de todos, mas é a raiz de muitos males. Olha o que diz Tiago 3,16. Põe lá, por favor. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Quando tem inveja, eu não consigo enumerar o tanto de sentimento negativo, de coisa negativa. Aqui no texto nós vemos várias coisas negativas, como por exemplo, esse rapaz, ele foi levado a duvidar de Deus. Duvidar da bondade de Deus. Por quê? Porque ele invejou. Muitos pecados que nós caímos, nós duvidamos de nós mesmos. Mas quando você tem inveja, você duvida da bondade de Deus. Você diz: por que aquela pessoa tem e eu não tenho? Por quê? Segundo diz o texto no versículo 21, que o coração dele estava amargo. Quantas pessoas amargas na vida. Tudo que os outros fazem, elas tentam diminuir. De alguma maneira, tentam diminuir. Se consideram azaradas. Elas dizem: é porque eu não tive muita sorte, porque eu sou fenomenal. Aquele outro lá não é tão capaz, mas é porque ele deu sorte. Se eu tivesse a sorte que ele teve, e o tempo inteiro ficam querendo diminuir as coisas, os feitos dos outros.
e por isso cultivam dentro de si um coração amargo, ruim, azedo. Tiago 4:2 diz: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, matais e invejais, nada podeis ter, e vivei a fazer guerras. Porque muitas pessoas vivem brigando? Inveja. Por que irmãos brigam? Inveja. O primeiro homicídio foi de um irmão contra o seu próprio irmão, porque ele sentiu inveja. Caim teve inveja de Abel, e então ele matou o seu próprio irmão motivado por inveja. Quando nós não percebemos isso, nós podemos trazer muitos problemas e nos distanciar de muitas pessoas. Muitas pessoas têm inveja, por exemplo, do homem rico. E muitas vezes nós não percebemos que a inveja está tomando conta dos nossos corações, porque a gente olha um cara rico lá longe. Mas, por exemplo, imagine o seguinte: tem uma pessoa, e aí você ficou sabendo, ele prosperou muito, e ele mora lá longe. Isso não ataca muito a inveja. Às vezes faz com que a inveja brote. Mas aquele cara que estudou com você na mesma escola que você, morou na rua que você morou, aí de repente você fica sabendo que ele entrou num baita do emprego, prosperou. É nesses momentos que a inveja parece que aflora mais. É por isso que geralmente tendemos a ter mais inveja das pessoas que estão mais próximas de nós. Isso explica, por exemplo, por que Jesus não foi bem recebido na sua casa. Ele diz: olha, um profeta não é bem recebido na sua casa. Por quê? Porque as pessoas têm inveja. Falam: não, esse cara aí saiu aqui do nosso meio, agora está aí falando que é Deus. Então ele não tinha o respeito daquelas pessoas. E por isso que muitas vezes nós podemos ter inveja das pessoas mais próximas de nós, inclusive parentes nossos. Entre pastores, quantas brigas? Quantas brigas? Por conta de inveja, um quer ser mais que o outro. Paulo diz: eu combati o bom combate. Há uma briga, há uma luta, a luta das ideias que deve ser combatida. Mas muitas igrejas brigam simplesmente por inveja. Por exemplo, igrejas, muitas vezes nós podemos querer pregar uma coisa que ninguém prega, simplesmente para nos mostrarmos diferente dos outros e para dizermos: nós somos mais santos que os outros porque nós temos isso aqui e ninguém tem. Com certeza, isso pode acontecer conosco, pode acontecer com qualquer igreja. A inveja é uma coisa tão destrutiva que ela explica, inclusive, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Mateus, olha lá. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Entregaram Jesus por inveja. Não foi apenas uma questão financeira. O texto explica que aquelas pessoas tinham inveja do sucesso que Jesus estava fazendo. Então, o entregaram. Às vezes nós fazemos outras coisas. Ao invés de entregar alguém para a cadeia, a gente diminui ela de alguma maneira. Ah, mas também aquele cabelo ali, mas você viu onde ela vai? Aquele ali é progressivo. Ah, mas também ele prosperou, mas você viu o pai dele? Você conhece o pai dele? O pai dele ajudou. Ah, mas você viu? Claro que muitas vezes isso é verdade. Mas em muitas outras oportunidades pode ser apenas inveja. Inveja dos outros. E então nós começamos a diminuí-los. Já que eu não consigo estar no patamar dele, eu o diminuo. Eu o coloco lá para baixo. Essa é uma atitude que nós podemos tomar muitas e muitas vezes. Qual o motivo que explica pessoas, o homem, que explica que o homem se levante de manhã para trabalhar? Olha a explicação da Bíblia. Eclesiastes 4:4. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Não é que eles querem um carro melhor para se sentir melhor, mais conforto, por mais status. É isso que a Escritura define, o trabalho de todo o homem, a inveja do homem contra o seu próximo. Não é que ele queira uma vida um pouco mais confortável em relação para a sua família. É que ele não suporta saber que existe uma outra empresa ali que ganha um pouco mais que ele. Ele não suporta o fato de que existe um cara do lado dele que ganha mais que ele no trabalho dele. Essa é a explicação da Escritura. E aqui ela faz isso de propósito, ela generaliza. Ela coloca isso mesmo. A maioria dos homens, de fato, é assim. A inveja explica não apenas porque o homem se levanta para trabalhar, não apenas o motivo de tantas brigas. A inveja explica, inclusive, o nosso país. A inveja explica, inclusive, a adesão de todas essas ideias marxistas e socialistas no nosso país. Ideias totalmente contrárias à Escritura, malignas, que trazem pobreza, desgraça e ditadura por onde passam. O
que explica tantas pessoas ainda aderirem à ideia socialista? No século passado, mais de 100 milhões de pessoas morreram. 100 milhões de pessoas. Por conta das ideias socialistas. União Soviética, comunista, socialista, são coisas muito parecidas. Os próprios partidos desses países se declaravam socialistas. Lenin e por aí vai. Onde o socialismo passou, morte, miséria, desgraça e ditadura. Por quê? Mesmo depois de tanta morte, miséria e desgraça, o discurso socialista ainda é tão sedutor. Inveja. Eu sei que parece ser simplista, mas uma das chaves do discurso socialista é aquele negocinho de todo mundo ganhando igual, né? Daí que vem comunismo, tudo em comum. Todo mundo, vamos acabar com a desigualdade social, dizem as pessoas do nosso país. Mas quando eles dizem isso, eles querem dizer o quê? Aquela pessoa que ganhou de maneira justa, honesta, ele ganhou muito dinheiro, ele tem que ganhar menos? É isso que eles dizem. Eles não dizem assim, olha, vamos arrancar o dinheiro daqueles safados que ganharam dinheiro roubando. Não é isso. Para eles, se uma pessoa tem muito dinheiro e outra pessoa tem pouco, não interessa. Não interessa se essa pessoa ganhou esse dinheiro de maneira honesta. Para eles, isso é um crime. Isso é um crime. E ainda que aquela pessoa que tem pouco porque é preguiçoso, não interessa. Isso não pode acontecer. Ele tem que ganhar dinheiro. Eles não acreditam na Bíblia, onde a Bíblia ensina, aquele que não quer trabalhar, não coma. Então por que essas ideias socialistas de todo mundo ganhando igual, de arrancar do rico e dar para o pobre? Por que, mesmo diante de toda a comprovação da história de que é uma ideia falida, por que as pessoas ainda aderem a ela? Não apenas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos também. Por que inveja? Vou te dar um exemplo, bem fácil para entender. Imagine que nós tenhamos 10 jogadores de futebol. 10 jogadores. 2 dentre esses 10 são simplesmente os melhores jogadores do mundo. Cristiano Ronaldo e o Messi. Os outros, os demais, os 8 restantes, são medianos. 5 dentre eles são preguiçosos. Além de medianos, são preguiçosos. Apenas 3 são esforçados, mas não têm tanto talento como o Messi e o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo, o Messi, além de muito talento, eles são muito dedicados. Resultado, eles ganham mais. Eles vencem mais e devido à produção deles ganham mais. Imagine então que aconteça o seguinte: os dois ganham milhões, enquanto que aquele outro lá, eu, por exemplo, o mediano ou preguiçoso, eu ganho pouco. E a maioria esmagadora, os 8 ali, ganham pouco. Ganham bem menos que aqueles 2. Imagine o seguinte: que você é um daqueles medianos. E eu chego com o seguinte discurso: ei, esse não é um mundo justo. Um mundo legal é onde todo mundo ganha igual. Quem vai aderir a essa ideia? Você acha que o Cristiano Ronaldo e o Messi vão gostar? Não, porque eles são geniais e eles trabalham duro. Quem vai aderir ao discurso socialista? A maioria. Porque a maioria não é genial. A maioria não é dedicada. A maioria, infelizmente, é mediano, como eu, por exemplo. Eu sou mediano, talvez até abaixo da média. A maioria não é dedicada. A maioria dos homens não é dedicada e não é genial. Por isso, então, motivado por inveja, porque os homens não querem aceitar o fato de que existe alguém mais capaz do que ele. Ele não quer aceitar o fato de que existe alguém mais inteligente e que fez mais do que ele. Nós não gostamos dessa ideia. Por isso, por exemplo, nós amamos filmes, como por exemplo, ou seriados como Todo Mundo Odeia o Chris. Por que nós amamos? Porque ele só se dá mal. Ele só se dá mal. Nós não rimos de alguém que se dá bem. Nós rimos de alguém que se dá mal. De alguém que faz piada de si mesmo. Ah, porque eu sou gordo, isso aqui. Nossa alma tem prazer em ver que alguém está pior do que nós. Rimos disso. Ficamos felizes com isso. Então a inveja explica, inclusive, a situação de muitos e muitos países. A inveja. Por isso que um dos mandamentos mais difíceis da Escritura não é não matar ou não roubar. É alegre-se com os que se alegram. Comemore com aqueles que estão vencendo. Bata palma por aqueles que estão na frente de você. Comemore a vitória dos outros. Quando você encontra uma pessoa caída no chão, você tem como dever estender a mão a ela. Eu creio que isso não é um mandamento tão difícil. Ímpios fazem isso. Estender a mão para aquele que está caído. Isso não é tão difícil. O difícil é bater palma para aquele que está de pé. E bem de pé.
Não é muito difícil ajudar aquele que está no fundo do poço, estender a mão. Podemos pecar se não fizermos, mas a maioria consegue esticar a mão e arrancar aquele que está no poço. Poucos conseguem aplaudir aqueles que estão no trono. E por quê? Inveja. A inveja diz, por que eu não estou lá? Por que eu não estou lá? E a inveja, então, explica muito da nossa vida. Por isso, segundo princípio, reconhecimento. Ele reconheceu, olha o que ele diz aqui. Eu invejava os arrogantes. Isso aqui é frase de um homem maduro. Parece contraditório, mas não é. Nós nascemos pecadores, nós nascemos malignos. Por isso, reconhecer quem nós somos é um dos grandes princípios de que nós estamos amadurecendo. Eu invejei, diz ele. A maioria não diz isso. A maioria acha que não tem inveja. Isso aqui é um escritor cristão. Sim. Os Salmos ainda não tinha, Jesus não tinha vindo, mas é claro, faz parte da nossa fé cristã. Esse é um escritor inspirado por Deus. O que ele escreveu está na Bíblia. E ele diz, eu invejei. Eu invejei. Eu invejei. A Bíblia diz em Romanos 7 que Paulo, ele se considerava muito bom. Ele dizia em Filipenses, eu sou irrepreensível. Aí ele diz em Romanos 7 que algo pegou. Colocou ali, ele se considerava impecável. Ele se considerava um belo de um judeu. Como ele descobriu que ele era pecador? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. O que é cobiça? Cobiçar a mulher do próximo, não pode. Por que ele tem aquela mulher, não tem? Cobiçar o dinheiro do outro, não pode. Por que ele tem e eu não tenho? Paulo se considerava irrepreensível. No dia que ele percebeu e entendeu o que é cobiça, ele diz, miserável homem que eu sou. Pecador. Pecador e pecador. Se Asaf diz ter problemas com inveja, Paulo também. Só eu e você que não temos, né? Só eu e você que somos maduros o bastante para não ter mais nenhuma tentação de inveja. Nenhuma. Não tem problema, não temos mais problema com isso. Provérbios 27:4 diz outra coisa. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Muitas pessoas resistem a tantos pecados, mas quem consegue resistir à inveja? Vou te dar um exemplo. Você, marido, o que você acha que tenta mais a sua mulher? Um homem passando com barriga tanquinho? Leonardo DiCaprio? Não. Sabe o que tenta mais ela? Uma moça bonita passando. Ela fala, desgramada, que cabelo! Filha do diabo! Como é que pode uma pessoa ser tão bonita assim? Olha o bumbum dela tão firminho. Você acha mesmo que o que mais tenta ela é o homem? Não é. As pessoas não dizem isso, que as mulheres se vestem para as outras mulheres? Porque o homem mesmo fica reparando, não, você viu o vestido da moça? Nossa, tá bonito. E você viu combinando, né? Combinando, maravilha. Muitas pessoas conseguem vencer tantas coisas. Quantos conseguem vencer a inveja? Seu vizinho tem um filho e o filho está passando um momento muito difícil. E ele pede ajuda. Você está assistindo o jogo e tal. Difícil, mas eu garanto que a maioria aqui conseguiria ajudar. É difícil vencer essa tentação de ficar lá em casa, vendo o sofrimento. Até os mais ímpios se enchem de compaixão. Não sei se isso é tão difícil. Mas vamos pensar em outra coisa. Você quer que seu filho passe em tal faculdade. Seu filho foi lá, prestou o vestibular, não passou. E o vizinho chega dizendo, passei! Passei! E a Bíblia diz, bata palmas. Fala, parabéns. Qual é mais difícil? Cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? É por isso que eu acredito quando alguém diz assim, eu não sou tentado por droga. Pode colocar uma carreira aqui de cocaína para mim, cocaína e farinha é a mesma coisa, farinha de trigo, eu não sou tentado não, eu acredito. Posso até acreditar que um cara diz assim, não, que isso? Eu não gosto muito, eu não sou gay não, mas eu não sou muito ligado não com mulher, sabe? Eu acredito, eu até acredito. Eu não sou muito tentado nessa área, eu acredito. Mas não acredito quando alguém diz, eu nunca sou tentado na inveja. Nunca, jamais. Jamais, porque essas geralmente são as mais invejosas. Essas geralmente são as pessoas que eu aconselho você, fique longe. Fique longe.
Uma vez uma irmã falou para mim: pastor, mas aquela fulaninha lá do mundo, hein? Ô mulher invejosa. E então eu disse: irmã, a diferença entre nós e ela não é que ela tem inveja e nós não. A diferença é que essa moça lá do mundo, ela é invejosa e não sabe. A diferença é que nós sabemos de todas as tentações que temos, de toda essa inveja que quer brotar todo dia nas nossas vidas, e por isso nós oramos: Deus, tem misericórdia. Oh Deus, cuida de mim. Eu não gosto de citar a si mesmo, mas quando eu leio esse texto, eu fico espantado o quanto a Escritura descreve a mim como ser humano da maneira mais detalhada possível. Porque eu passei nessa circunstância aqui que ele passou anos assim. Eu não estou dizendo que eu venci completamente, mas eu vivi anos angustiado, anos com o coração amargo, porque eu me considerava muito bonzinho, eu me considerava muito justo, e enquanto que tantos ímpios prosperando, anos assim, anos angustiado, anos levantando amargurado, infeliz, desanimado, anos assim, anos, durante muitos anos. Pessoas podem viver assim durante décadas, e não é uma figura de linguagem. Nós podemos viver assim durante décadas, durante toda uma vida. Toda uma vida. A gente ouve constantemente no nosso país, né? Já se viu jogador de futebol, ganha não sei quantos milhões, não sei o que justiça. É engraçado que esse carinha, ele fala isso, depois vai lá e senta pra cima. O Neymar ganhando milhões. Aí ele fala isso, depois vai lá assistir o Neymar no Barcelona. Ele fala isso, depois compra a camisa do Barcelona pro filho dele. É coisa de gente louca, né? É o que nós fazemos. Só inveja mesmo. Onde já se viu um cara burro que não estudou. E eu estudei. Frase de gente invejosa, que não consegue olhar alguém mais próspero do que ele. Ele então faz como algumas pessoas faziam quando eu jogava bola. Aí sabe aquela criança que não sabe jogar bola, que tem 3 pernas à esquerda? Aí ele quer lá, me escolhe, ninguém escolhe. Aí sabe o que ele fala? Eu não queria mesmo. Pra quê? Pra que ter uma Ferrari? Pra quê, né? Pra quê? Aquela casona lá que ele tem, pra quê? Vai pro inferno, assim. Pra quê? Eu sei que é verdade, mas muitas vezes a fala é apenas invejosa. Pra quê? Uma casa com uma hidromassagem. Pra quê, né? Eu fico pensando, pra quê? Como que a gente vence a inveja? Primeiro, arrependa-se. Faça como o salmista, reconheça. Quando eu falo aqui arrependa-se, não apenas dizendo eu sou invejoso. Quando eu falo arrependa-se no sentido de reconheça quem você é como ser humano. Que nós, como seres humanos, somos depravados. Em nós mesmos somos depravados. Fora de Cristo, nós não somos nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Reconheça o seu pecado como um todo. Como um todo. O irmão mais velho do filho pródigo, lembra da parábola? O filho pródigo foi, gastou dinheiro com prostituta, depois voltou. E ele então recebeu uma festa do pai dele. O irmão mais velho olhou e falou: que isso? Eu te sirvo há tantos anos, sou repreensível, e o Senhor nem mata um bezerrinho para mim. Aí esse teu filho perdido, onde já se viu isso? O irmão mais velho se considerava muito bom, e por isso então ele sentiu inveja do seu irmão, de todos os benefícios que o pai dele tinha dado para o filho, para o irmão dele. Quando você se acha bom, você geralmente vai ter inveja uns dos outros. Você vai ter inveja da pessoa que está do seu lado. Quando você se considera como Paulo, pecador, o pior dos pecadores, do que você vai ter inveja? Do que você vai dizer? Quem é aquele homem lá para ter mais do que eu? Quando você se considera pecador, você diz como a mulher Ciro-Fenícia. Lembra da história? A mulher Ciro-Fenícia estava com a sua filha numa situação muito terrível, e ela chegou diante de Jesus e falou: mestre, ora, cura minha filha, faz algo a favor da minha filha. E Jesus respondeu: eu não vou tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você é gentia, eu não vou dar para você, eu vou dar para os judeus. Os judeus são os filhos. Você é uma cachorra. Cachorrinho? O que ela falou? O que ela falou? Nossa, que Deus, hein, é esse? Acepção de pessoas? Não sei o quê? Que eu não aceito comer de... Não aceito não. Chamando eu de cachorro, o que, de cadela? Pelo amor de Deus, onde já se viu isso? Que Deus é esse? Olha a fala dela. Bem disseste. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos.
eu aceito comer a migalha. Eu não preciso comer igual eles comem, só a migalha. O que ela estava dizendo é: Deus, é verdade, eles são melhores do que eu. Eu não sou digna de sentar à mesa e comer junto com eles. Mas, Senhor, ainda assim, faz na minha vida, nem que seja só um pouquinho, nem que seja só uma migalha, nem que seja só a sobra deles, a sobra daqueles outros lá, que são muito mais dignos do que eu. Mas faz na minha vida. E aí diz o texto que Jesus, você sabe, Jesus é Deus, né? E Jesus ficou surpreso. Oh, maravilhoso. Esse é um milagre, né? Jesus conseguir ficar surpreso. Ele que sabe de tudo. Oh, grande é a tua fé. Arrependa-se. Lembre-se que você é pecador. Que não importa a sua vida, eu não conheço você, eu não preciso conhecer. Mesmo sem conhecer você, eu posso afirmar a você: você tem muito mais do que merece. Muito mais do que merece. Porque todos nós merecíamos estar no inferno. Todos nós merecíamos nem mesmo respirar por um segundo que seja. Essa é a situação da vida humana. É assim que a Escritura descreve a mim e a você. O salmista percebeu isso. Ele diz: eu agi como um bruto e irracional. E ele se arrependeu dos seus pecados. Lembre-se, sempre que eu e você estivermos sendo tentados pela inveja, pode saber de uma coisa: você está achando que você é bom. Você está considerando que você é melhor que os outros e desobedecendo o mandamento dito por Paulo, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Esse é um mandamento cristão: considerar os outros melhores do que nós. Duvidar da sua maldade vai levar você a duvidar da bondade de Deus. Quando você tiver certeza plena de quão mal você é, você também vai ter certeza plena de quão bondoso é o seu Deus. Deus é bom, diz o texto aqui. Versículo 1. Mas Deus é bom em relação a quem? Para com os limpos de coração. A inveja é algo do coração, não um pecado externo, um pecado interno. E nós precisamos tratá-lo para que sejamos abençoados. Segundo, tome cuidado com as comparações. Olha o que esse homem fez. Eles são assim, eu sou assado. Quando ele entra no templo, ele se restabelece, ele volta a pensar de maneira correta. Quando você compara a sua vida com o outro, você está pecando. Geralmente você está pecando. Semana eu vi num site, ou uma página no Facebook, a foto de um menino, suponho que era africano, bebendo água da lama. E a frase embaixo dizia assim, olha a frase: quais são os seus problemas mesmo? Você entendeu a ideia? É para você olhar, perceber aquele menino numa situação tão horrível e ficar feliz que você não está no lugar dele. Isso é coisa de crente? Tava triste, hein? Mas só de saber que tem uma criança lá na África pior que eu, fiquei melhor. Aleluia! Obrigado, Senhor, que tem uma criança morrendo lá na África. Tô tão bem agora. Isso é coisa de crente? Isso é coisa de cristão? Quem fica feliz ao ver que o outro está pior do que ele é o mesmo que ficará triste ao ver que o outro está melhor do que ele. Vou dizer de novo. Quem fica feliz ao ver que o outro está pior do que ele é o mesmo que vai ficar triste quando vê o outro melhor do que ele. Se você consegue ficar sentindo consolo ao olhar uma criança pobre e falar: estou melhor que ele, pode ter certeza, você vai ser o mesmo que vai olhar para alguém melhor que você e vai dizer: oh Deus, infeliz, ai que vida horrível que eu tenho. Você não deve comparar a sua vida com a vida dos outros. Você deve comparar a sua vida com a bondade de Deus. Quando você quiser obter consolo para a sua alma, você não deve olhar para o lado e enxergar se existe alguém pior. Você deve olhar para cima e se lembrar que você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem muito mais do que você merece. Que Deus é bom e misericordioso para com você, mesmo que eu não conheça a sua vida. É o que diz a Escritura. Você só está de pé hoje porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida em mais um dia. É o que diz a palavra de Deus. O nosso consolo não pode vir da desgraça alheia, e sim da suficiência de Cristo Jesus. O nosso consolo não pode ser: mas aquele ali está mal, hein? Eu não estou tão mal assim porque tem alguém pior do que eu. O salmista se consolou assim: eles são ricos? Tudo bem, eles são. Mas olha o que ele diz, do versículo 17 em diante. Ele diz assim:
Quem tenho eu no céu a não ser o Senhor? O Senhor é a minha riqueza. Qual é o consolo dele? O outro não tem isso, eu não tenho. Não, eu não sei o do outro, mas eu sei que o que eu tenho, e o que eu tenho em Cristo, é suficiente. O meu e o seu consolo não pode vir da desgraça alheia, mas sim da nossa suficiência em Cristo Jesus. Do fato de que Cristo nos é suficiente. Terceiro, já estou encerrando. Não inveje os ímpios. Provérbios 23, colocou não. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Em outras passagens de Provérbios diz por que nós não devemos ter inveja do ímpio. Porque ele vai para o inferno. Invejar o quê? Eu tenho que ter dó do ímpio. Foi a mesma conclusão que chegou aqui o salmista. Ele diz, olha, eu percebi o fim desses homens, eu não quero caminhar como eles. Eu desejo que eles não continuem com esse caminho. Mas eu não quero invejá-los. Porque eu sei que a vida deles é uma vida de destruição. É uma vida de desgraça. Pode aparentemente hoje não ser, mas será. Esse é o fim de todo homem que não crê em Deus. Esse é o fim de todo homem que vive longe de Deus. É o que ele diz. É o que ele diz. Ter inveja dos ímpios é estupidez. É mais ou menos como eu. Um dia, eu estava viajando, e de repente, uma enorme reta, muito grande. E tinha uma fila de carro muito grande. E lá na frente tinha um caminhão, bem devagar. E eu olhando aquilo, falei, meu Deus, o pessoal não vai passar. Olha ali, uma reta dessa. Tudo bem, era faixa dupla, né? Mas era uma reta muito grande. E eu pensei, que isso? Bando de besta mesmo. Só passar o caminhão. Aí fui passando fininho. E eu me sentindo, né? Falei, bando de otário, besta. Um bando de... né? Passei. Aí descobri porque eles estavam tão devagar. Era a Polícia Rodoviária Federal lá. E aí, eu olhando e falando, bando de besta. E todo mundo na filinha olhando e falando, idiota. Esse é um idiota. Esse é um idiota. Com certeza, se você me visse passando ali, você não falaria o seguinte, se você estivesse naquela fila ali, sabendo que tem a Polícia Rodoviária Federal na frente, você não sentiria inveja de mim dizendo, bem, esse cara tá furando fila. Não, se você olhar ali e falar, esse cara é um idiota. Esse cara ele é louco, ele é doido, ele é ignorante, ele é besta e qualquer outro adjetivo possível. Você sentiria inveja? Não. É assim que os ímpios vivem. Eles acham que estão abalando, que eles estão arrebentando. Que o negócio está tranquilo e favorável para ele. É o que eles acham. Não está. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Por isso não sinta inveja dos ímpios. A vida deles é uma desgraça. Por último, lembre-se, você tem tudo. Olha o que ele diz aqui, Salmo 73, versículo 23. Todavia eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Os que se afastam de ti perecem. Verso 28. Quanto a mim, bom é estar com Deus. E aí, vou ler de novo aqui o versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Era provável que ele estava doente, por isso ele estava angustiado, é o que muitos comentaristas dizem. Olha, talvez não melhore a minha situação, talvez piore. Talvez financeiramente eu não esteja bem. Talvez continue assim. Aí ele continua. Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança. Por isso eu gosto da versão revista e atualizada. Ótimo você ter a versão na linguagem de hoje. Legal. Mas aqui, na linguagem de hoje não tem essa palavrinha herança. A palavrinha herança está carregada de sentido teológico e histórico aqui. Qual é o sentido de herança aqui? Quando Israel chegou em Canaã, Deus dividiu as terras como herança para cada família. E a herança ficava para sempre naquela família. Os levitas, entretanto, não tinham herança, porque o Senhor falou para eles o seguinte: eu sou a herança de vocês. Eu sou o lugar onde vocês vão habitar. Eu sou a riqueza de vocês. Eu sou o lugar onde vocês vão fixar residência. Eu sou tudo que vocês precisam. Esse é o sentido. É isso que Deus está dizendo para nós. Eu sei que como aquela criança, lembra da Maureen Mage, quando ela ganhou as Olimpíadas?
ganhou uma medalha de ouro. E ela ligou para a filha dela. Falou: filha, ao vivo, em rede nacional. Filha, mamãe ganhou uma medalha de ouro. E a menina respondeu do lado triste: mas eu queria de prata. Eu sei que eu e você não temos noção ainda do valor que Deus é. Eu não tenho. Eu queria ter. Estou pregando disso aqui, mas eu nem sei o que eu vou falar. Eu não sei o quão rico Deus é. Eu não tenho a percepção do quão valoroso é o fato de que Deus é a nossa riqueza. Claro que eu não tenho essa percepção completa, talvez nem pequena, do quão importante é o fato de que a nossa riqueza está em Cristo. Quando você se levanta de manhã e mais uma vez você tenta de novo, mesmo depois de fracassar, de onde vem a sua força? Pode ter certeza. Vem dele, porque ele é a sua riqueza. Ele é o seu chão. Você pisa sobre ele. Quando depois de um momento difícil, mais uma vez você sente alegria, você se levanta e consegue agradecer pela sua vida. Eu pergunto, da onde vem essa alegria? Da onde vem esse gozo, essa vontade de viver? Da onde vem? Isso vem de Deus, porque Gálatas 5:22 diz que a alegria é um fruto do Espírito de Deus. A verdadeira alegria é um dom de Deus. A verdadeira alegria vem de Deus. Tudo isso são aspectos do fato de que eu e você estamos em Cristo, de que nós temos Ele. Uma criança, um filho, um bebezinho do homem mais rico do mundo não tem noção de tudo aquilo que ele herdou, com certeza, de tudo aquilo que ele vai herdar. Eu e você também ainda não temos. Como Paulo diz, hoje em parte conhecemos a Deus, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e nós o veremos como Ele é. Hoje nós ainda vemos meio de maneira embaçada. Hoje nós ainda não temos noção de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Assim como você quando era criança. Você não tinha, quando era criança, a noção de todo o sofrimento, de toda a dor, de tudo aquilo que o seu pai fez por você. Você não tinha. Você não tinha. Eu e você também não temos hoje. Eu e você não temos noção de tudo que Deus está fazendo por nós, os seus filhos. Eu e você ainda não temos noção completa de todo o amor e de toda a riqueza que Deus tem dado às nossas almas. Nós ainda não temos. Mas um dia nós teremos. Enquanto isso, quando você olhar esse texto e achar que essa afirmação do salmista é muito difícil, em afirmar: quem tem o Senhor é a minha riqueza. Enquanto você achar difícil demais falar como Ele, creia. Creia que Deus é a sua riqueza. Creia que Deus não deixou você desamparado. E que tudo que você precisa para cumprir a vontade de Deus e para chegar até aquele dia são e salvo, Deus está provendo para você. Deus está todos os dias cuidando de você. Se você, como diz aqui o Salmo, alguém puro de coração. O puro de coração não é perfeito. Ele aqui pecou. Mas o puro de coração é aquele que reconhece as suas impurezas. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, justamente por reconhecer que o coração dele precisava muito de mudança. Precisava de muita mudança. São em relação a esses que o Senhor se faz bondoso, misericordioso, onipotente, presente em todos os dias das nossas vidas. Quantos creem? Vamos ficar de pé.